E aí, gente, tudo bem? Como promessa é dívida, eu vim aqui cumprir a minha. Pagar, né, no caso. Enfim, gente, vim aqui pagar a minha dívida de mostrar pra vocês o projeto da Farofino. É um pet shop enorme, com quase 200 metros quadrados, que vai passar por uma reforma, já está passando, na verdade. A gente fez o projeto, depois de aprovado o projeto, eles já começaram a fazer algumas modificações lá no espaço. É uma loja enorme, como eu falei pra vocês, então não dá pra mudar assim do dia para a noite. Fecharam a loja e falaram, estamos em reforma. Não é assim que funciona, vocês sabem muito bem como que é o dia a dia de comércio e do varejo. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a arquiteta Thaís Conceição, sou especialista em projetos para empreendedores VETs e PETs, e hoje essa loja que a gente vai mostrar para vocês, o intuito da reforma é que o nosso cliente consiga modernizar o espaço e realmente se adequar para o plano futuro dele de se tornar mais referência ainda aqui na cidade. Então, a loja já tem mais de 20 anos de mercado, 20 anos de existência, é um negócio familiar, bem característico nesse tipo de negócio, né? E aí, a gente tem vários públicos dentro da loja, então a gente precisa adequar a necessidade para os clientes que forem lá não se assustarem com a reforma e não pensarem que os preços vão ficar exorbitantes devido às melhorias do espaço, mas é importante a gente ressaltar que, como a gente falou, como eu falei agora há pouco, que não dá para simplesmente fechar a loja e fazer toda a reforma. Então, eles já fizeram algumas adequações com o que eles já tinham lá. A gente se propôs a melhorar a loja como um todo, porque eles nos pediram para dar uma identidade visual totalmente nova para a loja, totalmente personalizada. Então, o que eles já fizeram lá hoje, a melhoria que eles já fizeram lá hoje com a nossa consultoria, já fez muita diferença. Mas quando vierem os outros móveis, toda a questão de pintura e iluminação que a gente propôs fará uma diferença enorme. E se vocês se perguntam se isso vai influenciar na questão do ticket médio para aumentar, com certeza vai. Por quê? Não é só da experiência do cliente que vai ali na loja, observar um espaço melhor, ele está num espaço mais confortável, mas é que a gente também planejou caminhos de venda estratégicos, maneiras de expor os produtos de forma que facilite a venda, facilite o aumento do ticket médio pela equipe de vendas. Então, a gente vai conseguir mostrar essas soluções para vocês agora, com vocês nos acompanhando aqui no projeto. Vamos lá? Então, deixa eu mostrar rapidamente para vocês algumas das imagens lá da loja, para vocês terem noção de como está lá hoje. Na verdade, como estava quando a gente chegou, porque, como eu falei para vocês, eles já fizeram algumas modificações no espaço. Esse é o caixa da loja atual, que a gente conseguiu dar uma nova roupagem e aproveitar toda a casca dele no novo projeto também. Aqui de um outro ângulo, a parte de dentro. As prateleiras, essa era uma das vitrines dele que dá para a rua, que eles tiveram muito problema com instalação e perda de produto, então eles desistiram utilizar a vitrine, porque para eles a vitrine de rua, da maneira que estava lá, não acarretava em realmente chamar o público para dentro da loja. Eles precisam de outras estratégias. Então, logo ao lado, vocês viram, aqui está a farmácia, né? Muitas dessas prateleiras de vidro, daquelas antigas, que há muitos anos atrás fez muito sucesso, as pessoas ainda usam mais. Ele queria dar uma modernizada nisso daqui. Então, a gente, dentro da farmácia, precisava organizar várias coisas, porque, como vocês veem aqui, tinha petisco misturado com roupinha, com acessório, com medicamento. Então, aqui está a farmácia de um outro ângulo. A maneira que as caminhas estavam expostas. Eles ainda estavam utilizando esses suportes para guardar a ração, esses expositores para fazer a venda, que são antigos. Eles, inclusive, não são mais permitidos pela vigilância sanitária, tá? E a gente precisava mudar isso daí porque ele ocupa muito espaço dentro da loja. A altura das pilhas de ração, vocês estão vendo, né? Outra coisa que dá pra ver aqui é a iluminação, pouca iluminação na loja, né?
O extintor de incêndio bem na entrada da loja, em tese, tem que ter um espaço totalmente livre aqui. Mas como vocês podem ver, os produtos dispostos de uma maneira desorganizada que com certeza chama a atenção da maneira errada para o cliente. Isso daqui, ó, vocês podem ter total certeza de que o cliente repara nisso daqui, mesmo sem ele querer. Quando a gente tem fios aparentes, faltando caixinha para tampar o acabamento, enfim, eles reparam bastante isso. Então ele já havia começado a fazer o teste, ele tinha comprado alguns expositores da Plastic para fazer a troca dos expositores antigos. E aí estava assim, no meio da loja, como vocês podem ver, com o fluxo sendo totalmente atrapalhado. Então a gente tinha outros expositores que ele tinha recebido de fornecedores, as prateleiras antigas para fardinhos, né? E as rações de 10 quilos. Aqui sim a balança. Enfim, aqui são vídeos do espaço, mas vamos dar andamento no projeto para vocês verem como ficou. Então, esse daqui é o ângulo de quem está entrando na loja. Vejam só o quanto a gente ampliou a abertura da loja, deixando espaço de respiro, que isso a gente tem que ter em qualquer loja, independente do tamanho, gente. Uma visão ampla para que tanto os vendedores vejam quem está entrando na loja, tanto também para quem está entrando conseguir absorver toda a realidade daquele espaço e identificar onde está o produto que ela quer. Então, aqui no corredor principal, a gente deu foco nos acessórios, a gente ainda precisa definir uma arte para colocar aqui, mas na parte de baixo, vocês vão ver, ó, tá vendo que a grande maioria dos mobiliários a gente deixou numa altura mediana, de 1,20 a 1,50, para que essa parte que for utilizada, quando for utilizado como produto maior, de todo jeito fique na altura da visão das pessoas. Então, todos os móveis têm pezinhos. É possível colocar rodinha em todos eles. Só que geralmente quando for movimentar de todo jeito, precisa tirar os produtos. Em alguns casos, dependendo do que for. Então, nem sempre é viável dependendo do móvel, tá? Como vocês podem ver, a gente fez móveis aqui de metalon. A gente desenhou esses móveis para ele ficar com um expositor diferente para prender os saquinhos de petisco. Então, tudo isso daqui ele consegue modificar de acordo com a altura do produto que ele for demonstrar. Essa parte aqui de cima de proteção é para quando colocar latinhas, quando colocar urso, alguma pelúcia que precisa de uma proteção para quando a pessoa pegar um, não cair em todos os outros. Então, a gente sempre mantém aqui uma organização do produto. E tudo, vocês podem ver, a gente colocou com a opção de ter na frente, de ter atrás. Isso daqui a gente não apagou, por quê? Quando ele estiver expondo dessa maneira que está aqui, quando o cliente passa e vê só uma parte, só a frente do móvel, então ele vai e coloca esse suporte só na parte da frente. Quando o móvel ficar exposto à frente e atrás, então ele consegue expor nas duas partes do móvel. E aí, algumas peças se repetem, porque a gente tem muitos acessórios, muitos produtos de compra por impulso, muitos sachês que precisam estar aqui próximo, de maneira que quando o cliente vier fechar a venda, fique fácil do vendedor pegar e agregar para ele. Então, aqui a gente tem outra tipologia de móvel para expor sacos de ração, fardinhos pequenos, outros tipos de sacos maiores que não precisam ficar pendurados, que sejam de petiscos aqui. A gente pode colocar cestos com petiscos dentro, por exemplo. E tudo isso daqui é móvel, então ele consegue retirar para expor algo que precise de mais espaço ou de menos espaço. Aqui a gente aproveitou as prateleiras que ele já tinha ganhado de um fornecedor, já que estava aqui na parte de petiscos. Então, a gente continuou com ela aqui, que ela vai ficar bem disfarçadinha, mesmo que ela não tenha a mesma linguagem visual dos outros.
Depois, futuramente, a gente pode pintar ela de preto, mas a gente geralmente deixa mostrando aqui a realidade dela justamente para o cliente ver que a gente aproveitou aquilo dali também. Então, aqueles expositores a granel que estavam aqui no meio da loja, ocupando todo o espaço, tampando todo o espaço de visão da loja, agora eles ficam aqui num cantinho que atualmente é um canto morto, porque aqui nessa lateral tem uma escada que vai lá para aquele sobrado de cima, né? E tem uma portinha do DML também. Então a gente deixou aqui uma balança próximo a ele, porque a gente sabe muito bem que em ração a granel, o ticket médio dela não é interessante, então não é o foco dele. Ele não quer deixar de atender os clientes que compram ração a granel, mas a gente não vai direcionar ela como sendo um foco principal. Então, por isso que ela ficou mais escondidinha aqui. Eu quero mostrar aqui, a gente vindo aqui para esse outro ângulo de visão, que agora o caixa ele fica 360 graus, ele ficou bem no meio da loja. Esses pilares e essas vigas já existem desse jeito lá na loja, não era uma coisa que dava para a gente tirar. Então, alguns que a gente quis setorizar, a gente permaneceu com alguns pintados. Deixa eu voltar aqui. A gente permaneceu com alguns pintados para direcionar o fluxo para as pessoas. Então, no caixa, o que a gente fez? A gente criou como se fosse quase que uma banquinha dentro da loja, para chamar a atenção mesmo. Aqui é o caixa. Para que o caixa não seja só um espaço simples e desinteressante, porque quanto mais chamar a atenção da pessoa, melhor é para estimular a compra. Então, no caixa, a gente fez aqui esses suportes de MDF mesmo, a gente que desenhou esses suportes de MDF, colocou acrílico aqui para fazer a divisão, para ele colocar aqui, como é aberto, ele precisa colocar brinquedos, aqueles brinquedinhos pequenos, acessórios, e aqui a gente tem a opção dele colocar os potinhos, seja potinhos de suplemento ou potinhos com os próprios petiscos, que aí a gente já separa uma quantidade mínima de petisco aqui, já aumenta o ticket médio muito mais. Então já deixa aqui pronto, separado para o cliente. Se ele quiser colocar a tampa nesse daqui para poder colocar os petiscos, pode também. O importante é não colocar o petisco de forma aberta, porque ele vai ressecar, né? Então aqui ele tem mais opção de atendimento. O que é a vantagem e desvantagem desse caixa? Ele consegue visualizar tudo que está acontecendo na loja, consegue verificar se tem alguém que está sem atendimento, ele precisa chamar a atenção de um vendedor para ir lá. Mas, em desvantagem, a gente tem que ele precisa de pelo menos 2 pessoas atendendo o que é o caixa, porque senão sempre vai ter alguém de um lado ou do outro em momentos de pico que fica esperando tempo demais, e isso não é interessante. Então, como a gente tem aqui, vamos ver aqui num outro ângulo, como a gente tem aqui os pilares em todo, como eu falei para vocês, pilares e vigas em toda a edificação que já existia, a gente aproveitou ao máximo esses pilares. Aqui a gente tem algumas prateleiras pequeninas mesmo para colocar produtos em destaque, que também sejam produtos para aumentar o ticket médio, sejam produtos de impulso, para dar um destaque para eles aqui. Então, esses pilares que tem a cobertura são coberturas de placas de pegboard, que aí a gente consegue pendurar as coisas de pesca que ele tinha na outra loja, coisas pequenininhas que não eram em grandes quantidades. Ele consegue pendurar aqui. Consegue pendurar vários produtos de acordo com a necessidade. E já no outro pilar daqui, a gente criou essa prateleira que a gente precisa aqui embaixo de ter uma estrutura de metalon para poder suportá-la, para que ele consiga expor caminhas e acessórios de uma maneira bem mais interessante e chamativa para os clientes. Isso daqui é tudo visando também não só a experiência que o cliente vai ter dentro da loja, como também a experiência que ele vai conseguir demonstrar nas redes sociais. Então, a gente setorizou a loja para o vídeo não ficar grande, mas não vou falar muito com relação a isso, mas é imprescindível que todos os produtos da loja estejam catalogados e setorizados. Aonde que estão os produtos de destino? Ração, por exemplo, todo mundo tem que comprar e todo mundo já sabe chegar lá e pegar. Onde que a gente vai colocar os produtos sazonais, que são o quê? Caminhas, roupas, fantasias.
Onde que a gente vai colocar os produtos por impulso, que são ali os brinquedos, os petiscos. Tudo isso a gente fez definido com um caminho de venda que o cliente vai passar para ele consumir. Então, por isso que os expositores a granel saíram daqui da frente e agora naquele corredor, vamos voltar aqui para o corredor. E agora naquele corredor inicial a gente tem acessórios, petiscos, tem produtos de valor agregado maior. Então, vamos olhar aqui, ó, desse lado vocês vão ver o lado direito da porta de entrada. Essas prateleiras brancas o cliente já tinha. E aí, pra gente não desfazer, porque a gente sabe que tá tudo o olho da cara, né? Então, se a gente tiver que comprar mais 20 prateleiras dessa daqui para substituir as outras, não compensaria. Então, a gente fez pequenos reparos nelas, sugeriu pequenos reparos nelas com relação à pintura, porque tem que dar manutenção, né? E a gente conseguiu utilizar as mesmas prateleiras para que ele coloque alguns produtos que aqui é uma mesa central com uma vitrine interna que a gente criou para ele. Então, alguns produtos que ganhem destaque aqui podem estar repetidos na prateleira, nas gôndolas. O interessante é que a gente tivesse móveis personalizados para todos os produtos que são mais personalizados, mas a gente sabe que nem sempre é assim. Então, aqui ele vai dividir o espaço entre rações, rações terapêuticas, rações de... Ele tem muitas rações específicas que são produtos de valor agregado muito maior, que precisa de realmente o vendedor mostrar que aquele produto vai agregar para o pet. Então, a gente já colocou fazendo esse corredor para que o vendedor tivesse o apoio central de mostrar produtos sazonais junto com os produtos de destino. Então, aqui a gente tem imóveis centrais com rodinha para eles conseguirem girar de acordo com a necessidade, conseguirem mover de acordo com a necessidade, assim como as prateleiras eles conseguem mover. Então, esse espaço aqui em cima seria para as caminhas, para as tocas, enfim, aqui embaixo para as casinhas. E a gente desenhou um móvel com um design diferente para dar um pouco de leveza para o espaço, tudo metalon e madeira. E nesse daqui a gente tem um espaço superior para ele expor produtos de embelezamento para montar os kits e deixar aqui em cima. E aqui embaixo, nessa parte aqui do móvel, é como se fosse um cabideiro para ele montar um closet para os pets. E ainda fica com espaço aqui na frente para ele complementar. Ah, aqui está exposto roupinha, então vamos colocar uma pelúcia, com uma caminha, com os bebedouros, montar um kit completo nessa vitrine mesmo. É um cenário isso daqui. E aqui embaixo para ele colocar produtos que sejam produtos de necessidade específica, por exemplo, o colar elisabetano, alguma roupinha cirúrgica, alguma coisa quando o pet passa por um procedimento cirúrgico. Então as rações aqui serão divididas entre os pets pequenos, pets maiores, produtos que têm mais valor agregado, sempre começando do mais caro para o mais barato, tanto de cima quanto para baixo, quanto da direita para a esquerda, enfim. E aí ele vai ter todo esse espaço, que a gente aproveitou todas as gôndolas que ele já tinha, para expor as rações. E aqui a gente já vem, vamos vir para cá. Aqui ao fundo a gente já vem essas prateleiras aqui, ele também já tinha, que são prateleiras pallet, né, para aguentar bastante produto exposto, que vocês viram que antes estava exposto as caminhas, mas agora as caminhas têm um lugar mais condizente com o que elas precisam para serem expostas, porque lembrando, gente, aqui, quando a gente pensa que tem um móvel diferente para expor de maneira mais interessante para o cliente, a gente não precisa expor todas as quantidades, é por isso que a loja tem estoque. E aí, de qualquer forma, se ele quiser deixar algumas caminhas, alguns produtos como estoque aqui nessas prateleiras da mesma maneira, de todo jeito, a primeira impressão que fica lá no outro móvel, na vitrine interna, já é o suficiente para conseguir agregar mais valor para o cliente na hora da compra. Então, esse espaço que está mais baixo aqui é para ele também expor mais alguns produtos que precisem de uma exposição diferenciada nessa parte aqui de cima, que ele ainda tem esse espaço para ficar na linha da visão, e nessa parte aqui de baixo são os produtos de destino mesmo. Então, sempre deixar os produtos de destino na parte mais baixa. E aí o caixa
Vamos ver aqui. Ele continua... Aqui ao fundo vocês estão vendo o caixa e a parte dos pássaros, que era onde estava naquelas portas lá da lateral da loja. Mas vocês estão vendo aqui, olha, que o caixa... Olha como fica bonito o cenário que o caixa montou. Então, a gente espelhou o que tem do lado de lá do caixa, tem desse lado daqui, para atender os clientes. A gente não tem que ficar fazendo longos caminhos e perdendo a paciência na hora que tiver com pressa, porque não é todo cliente que vai lá com tempo para a gente melhorar a venda dele e ficar conversando um pouco, sabendo mais sobre o pet dele. Então, a gente tem que atender a todo mundo, né? Voltando aqui, falei para vocês que aqui na lateral tem alguns produtos de pesca que estavam lá do lado da loja. Essa porta aqui é a porta do estoque, de fato, porque pelo tamanho da loja, vocês já viram que a gente tem estoque na loja e um estoque separado, como eu falei para vocês antes. Então, mais uma vez, a gente colocou aqui alguns produtos que ele tem, não precisa ficar exposto todos os produtos. A gente tem aqui o cantinho das aves, que eu falei para vocês que estava na lateral daquela parte da loja lá na frente. Então, mais uma vez, não precisam ficar todos os produtos expostos aqui. Algumas coisas precisam ter aqui para a gente falar, olha, eu vendo isso daqui, eu atendo você. Mas se o cliente precisar de mais, vai lá no estoque e pega. Essa é a função do estoque. Aqui ao fundo a gente vê as prateleiras que vão complementar os produtos que estão expostos para peixes, coelhos, enfim. A gente prendeu, como tem muito pilar, a gente prendeu várias coisas também. Vocês estão vendo que aqui, ó, as gaiolas estão fixadas em cabos de aço no teto, assim como essas prateleiras também. Para a gente conseguir aproveitar essas vigas, já que não ia ter como tirar elas, então a gente aproveitar de uma maneira inteligente. E aqui foi para onde a gente mudou a farmácia, porque o consultório futuramente vai estar nessa parte daqui. Então, não faz sentido o consultório estar lá longe, o cliente ter que passar por um monte de coisa que ele não vai comprar. É só para desestimular. Então, é muito mais interessante que ela fique aqui já próximo de onde o vendedor vai conseguir aumentar o ticket médio e vai conseguir entregar uma experiência muito melhor para o cliente que não for fazer a consulta, no momento em que o consultório ainda está aqui no fundo. Depois, quando o consultório estiver aqui na lateral, vai ficar bem mais interessante o fluxo, né? Então, aqui, a nova farmácia, como eu falei para vocês, ele queria modernizar, então ele não queria mais aqueles móveis antigos de vidro. Então, a gente colocou prateleiras para ele, móveis de MDF, que todas as prateleiras têm como ser retiradas, porque tem que ter uma altura aqui, a gente coloca geralmente com uns 40 centímetros para conseguir pegar potes maiores de determinados remédios, determinados produtos de limpeza e desinfecção do pet, por exemplo, quando passa por algum procedimento. Então, aqui em cima, claro que vai funcionar mais como um estoque mesmo, porque é de difícil acesso, então tem que ser bem controlado isso daqui, para que os produtos tenham uma rotatividade com relação à validade, porque senão os produtos que ficam aqui em cima perdem. E aí, como ele tem muito produto na farmácia, não podia ser um espaço muito pequeno. Então, tá aqui a portinhola de entrada. Aqui na frente a gente tem um móvel com vidro, porque aí podem ficar expostos alguns produtos que não necessariamente o cliente precisa estar passando por uma consulta para querer comprar. Então, às vezes, a gente pode colocar um carrapaticida aqui, por exemplo, algum shampoo diferente, algo específico, que geralmente todo mês o pet tem que usar também, ou de tempos em tempos. E quando o cliente bateu o olho, ele fala, nossa, tá quase na hora de eu comprar, ou nossa, já tá na hora de eu comprar. Então, por isso que a gente tem essa parte aqui de vidro para expor produtos estratégicos também. Mas a retirada é só por quem está pelo lado de dentro do balcão, tá? Então, aqui na lateral, lembrando, tudo que a gente projeta para os nossos clientes, a gente geralmente projeta em módulos justamente para que o cliente tenha a possibilidade de mudar de acordo com o que ele quiser. Então, a farmácia é dessa maneira. A gente tem prateleiras que se encaixam de acordo com o que os pilares permitiram. Essas prateleiras aqui vão precisar ser travadas na parte de trás, porque como elas não têm um apoio da parede atrás, então a gente precisa fazer um travamento delas. E aí a gente pode fazer um travamento geral aqui, pegando o pilar e pegando a outra prateleira. Se vocês se perguntarem por que a gente fez isso, vamos olhar aqui por trás.
A gente fez isso para limitar a visão dos clientes. Quando essas prateleiras daqui e essas daqui estiverem cheias de produto, então os clientes não vão ver essa parte do fundo aqui da loja, que é onde vai ficar como o estoque do nosso cliente dentro da própria loja. Então esses pallets vão ficar cheios de ração, de pilhas de ração. Aí como aqui a gente já está bem mais no fundo, não tem problema se essas pilhas de ração forem mais altas, porque a parte onde o cliente vai transitar é mais até esse limite que a gente colocou aqui. Então, com isso, a gente consegue facilitar muito o dia a dia de quem for vender. Porque enquanto o cliente já está aqui no caixa, ele vem aqui e pega o produto. E o resto a granel está aqui no fundo, vocês estão vendo, né? Porque o foco não é o granel. Então, tem que ter? Tem, mas como o foco não é ele, não precisa dar atenção principal para ele. Então, assim, essa foi um pouco das soluções que a gente tinha para mostrar para vocês, porque é pouco tempo para a gente mostrar a quantidade de coisas que é possível fazer, né, para transformar um espaço. Então era isso que a gente tinha para mostrar para vocês no projeto. Queria ter falado com mais calma, com mais detalhe, porém é muita informação para a gente passar para vocês. Isso daí são reuniões e reuniões que a gente leva com o cliente. Se vocês quiserem saber de algum detalhe, quiserem tirar alguma dúvida com relação a esse projeto, com relação a como fazer modificações aí no seu espaço também, é só chamar a gente aqui embaixo. Tem nossos contatos, tem nosso telefone, a gente tem todos os projetos também descritos lá no site, todas as informações. Então, se vocês quiserem saber detalhes e mais detalhes, fiquem sempre nos acompanhando, que a gente vai mostrando sempre o andamento, tanto do projeto quanto das obras, e também produzindo bastante conteúdo para vocês. Então, se tiver alguma dúvida, já sabe, deixa aí nos comentários e até a próxima, gente!